Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje mais uma live. Vamos aguardar o pessoal entrar. Quem estiver por aí, por favor, diga se tá ok a imagem, som, né? Semana passada nós tivemos um probleminha. No meio da live eu fiquei sem som. Então, tiver alguém aí. Boa noite, Dr. Tiago. Então, se alguém estiver nos assistindo, por favor, nos diga se você está nos escutando. Boa Boa noite, noite, Dr. Tiago. Tudo tudo bem? bom? Tudo bom, e Tudo você? bom. Boa noite, Miriam. Opa, já tem gente entrando aí. Vamos dar só um tempinho. Boa noite, Veronice. Semana passada, né, Dr. Tiago, a gente teve um probleminha com o áudio, Foi. né? Então vamos, Verdade. se Deus quiser, essa live vai sem problema nenhum, né? Mas sim, com certeza. Vamos só esperar só mais um pouquinho, né? Para dar tempo do pessoal entrar. Ah, a Veronice está dizendo que está ouvindo a gente. Obrigada, Sim. Veronice. Boa noite, Miranda. Boa Bom, noite. hoje Noite. nós vamos falar sobre pensão por morte, né, doutor? Isso, pensão por morte, né? Maravilha. É um tema muito solicitado, né? Pelo Muito segurado. solicitado. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora na situação. Ainda mais Está... agora. Exatamente. Mudou muita coisa, né? Muita coisa, mas mudou umas partes assim, que é o que mais dói no bolso, né? E vamos tirar todas as dúvidas hoje na live, né, doutora? Exatamente. Você que estiver nos assistindo, que tiver suas dúvidas, por favor, traga, né? Essa é a nossa função aqui, tirar a dúvida, né? Isso. Então, boa noite, Ângela, tudo bem? Ah, o pessoal tá entrando. O pessoal tá entrando. Então, essa é a nossa função, né? Trazer informação, tirar dúvidas, esclarecer confusões, né? Vamos começar então, doutor, devagarzinho? Sim, vamos sim, com certeza. Bom, gente, como vocês sabem, nós tivemos uma reforma previdenciária, né, em novembro do ano passado, e trouxe algumas alterações, né? E com a pensão por morte não foi diferente, tá? E, doutor, deixa eu tirar uma dúvida. Por acaso, nós tivemos perguntas durante a semana? Sim, eu separei algumas perguntas aqui, né, que o pessoal fizeram principalmente na nossa página, né, na página Tá? publicitária, tá? E ao longo da live, eu vou fazer as perguntas para a senhora tirar as dúvidas do povo, tá bom? Maravilha. Quer começar? Então, tem uma aqui, doutora, que a pessoa pergunta o seguinte: a pensão por morte será paga para quem? A pensão por morte, ela vai ser paga para os dependentes do falecido, tá? Pode ser esposa, companheira, filhos, né? Existe até a possibilidade de ser pago para os pais, tá? Mas veja, se ele tiver esposa, companheiro, filhos, os pais não vão receber, tá? Um exclui o outro. E os pais, eles só recebem se conseguir comprovar que dependia financeiramente do filho, tá? Se não, não. É diferente, sabe? O jeito que é tratado quando é para esposa, para companheira, para o filho, né? É diferente a forma que é tratada, tá? Entendi. Mas, a princípio, basicamente, esposa, companheira e filhos, tá? Entendi. E o cálculo, como é que ficou agora, doutora?
Então, o cálculo, o que antes era de julho de 94 até a última, né, e pegava 80% dos maiores, agora 100% da média da vida toda previdenciária, né, faz a média e 60%. 60% assim, 50% da família e 10% por cada dependente, né? Então, Uhum. se você tem a viúva, né, 60%, e vai crescendo 10% por cada dependente, né? Vai limitar a 100%. Então, às vezes as pessoas acham, putz, nossa, se tiver 7 filhos, não é Não, gente, calma. Limita a 100%, né? Então, ele vai fazer o cálculo da média do 100% daquele período todo que ele teve durante a vida, né? Faz a média, como se ele fosse aposentar, né? E aí, no final, tira 50% da família e 10% por cada dependente, né? Limitado a 100%. Infelizmente, isso fez com que, o que aconteceu? Desabou o valor da pensão por morte. Tá? Então, infelizmente, no nosso país, a pensão por morte não é uma ajudinha, ela é a renda daquela família, né? É, Então, desabar o valor da pensão por morte é uma catástrofe na vida de uma família, né? Boa noite, Camila. Boa noite, Márcia. Aí, o pessoal tá entrando. verdade. Seja Vamos lá, bem-vinda. doutor. Que bom, que bom. Fico feliz de ver o pessoal entrando. Dani, a Daniela também entrou. Bacana. Tem mais alguma aí, doutor? É que, enquanto o pessoal está entrando, deixa eu explicar. Nós estamos respondendo perguntas que as pessoas fizeram na nossa página durante a semana, tá? Uhum. Mas, por favor, sintam-se à vontade de fazer as perguntas para a gente. Então, tem outra pergunta aqui, doutora. É o seguinte: Tá? a parte que paga os filhos de 21 anos depois passará para a viúva? Que a senhora respondeu agora há pouco, né? Não, não passa para a viúva de jeito nenhum. É, a viúva vai responder pela parte dela, né? Pelo 50% dela e mais 10 de dependente, né? Ah, o filho que estava recebendo completou 21 anos, a parte dele passa para a mãe? Não mais. Depois da reforma, tira-se a parte da mãe e tira-se a parte do filho, perdão, a parte do filho que completou 21 anos, e a mãe não vai ter essa diferença, tá? Vai diminuir. Entendi. Vamos para a próxima? Sim, tem, fiz a pergunta seguinte: ó, o falecido que estava recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez deixa a pensão por morte? Sim, ele estava recebendo auxílio-doença ou aposentadoria vira pensão por morte. Faleceu, tem que se dirigir ao INSS, agora, né? Pela internet, pelo portal Uhum. Meu INSS. Tem, olha, é muito importante esse prazo, hein? Você tem 180 dias para requerer, se for até 16 anos, ou seja, se for um filho até 16 anos, 180 dias para requerer. E 90 dias para requerer se for viúva maior de 16 anos, tá? 180 dias até 16 anos e 90 dias se for maior de 16 anos, tá? Aí você faz o pedido da pensão por morte. Mas sim, a pessoa que estava recebendo o benefício, ela tem a qualidade de segurado tranquilo, tá? Sim, né? Temos aqui também a pergunta: a pessoa que recebe BPC falecendo dá direito à pensão por morte? Não, não porque o BPC ele é um benefício assistencial, né? Ele não é um benefício previdenciário, como é o caso de um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez ou qualquer outra aposentadoria, né? Então, o Hum. BPC ele é assistencial, ele é para aquela pessoa que tem uma deficiência ou é um idoso que tem uma parte, um problema financeiro, né? Um problema como eu não gosto muito de utilizar essa palavra, mas é como se fosse uma renda bem baixa mesmo, sabe? Se tiver um estado de penúria. Aí sim,
é o LOAS para aquela pessoa, né? Agora, vamos supor, o marido recebia o LOAS, faleceu, não vira pensão por morte. Mas o que pode ser feito? A esposa pode pedir um LOAS, um BPC, né? Tranquilamente. Mas ele não vira uma pensão. Uhum. Temos outras perguntas também aqui, doutora. A viúva sempre vai receber pensão por morte vitalícia? Então, não. A viúva ela só vai receber vitalícia se ela tiver no mínimo 44 anos, né? Isso também foi uma alteração um pouquinho antes da reforma. Na realidade, gente, a reforma aconteceu sendo anunciada agora em novembro de 2019, mas ela já vinha acontecendo picadinha há um bom tempo, É. né? Então, desde dezembro de 2014, eles mudaram isso. A viúva tem, ou viúvo, né? Não, isso daqui não é só para mulher, gente. Marido também recebe pensão por morte. Mas tendo 40, mínimo de 44 anos, vai embora, né? Vitalício. Menos, aí, se tiver alguém aqui interessado, me peça aí no final da live, eu vou colocar aqui embaixo também uma tabelinha com o tempo, quanto tempo as pessoas vão receber de acordo com a faixa etária, tá? Eu me comprometo, no final da live eu coloco aqui a tabelinha, tá? Tem Então, mais alguma pergunta? temos. Na realidade, eu separei 10 perguntas, né, doutora? Estamos na sétima, Opa! tá Nossa, bom? essa semana foi boa então, hein? Ah, Isso. Na sétima pergunta, o rapaz pergunta o seguinte: o dependente inválido recebe pensão por morte após os 21 anos? o inválido, sim, né? Ele conseguindo comprovar que ele estava inválido tanto físico quanto intelectualmente na época do falecimento, né? Aí sim, ele consegue requerer a pensão por morte e vai embora. É lógico que o INSS vai ficar chamando para fazer a análise, para fazer uma nova perícia, né? Até porque é interesse do INSS cortar e dizer, olha, você tá ótimo, segue a sua vida, né? Mais ou menos isso. Mas se ele consegue comprovar que desde o falecimento do pai, da mãe, né? Ele estava incapacitado, ele vai recebendo muito depois dos 21 anos. Interessante é que as pessoas confundem uma pensão alimentícia com pensão por morte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pensão alimentícia é lá do Instituto da Área da Família. Pensão por morte é previdenciário, tá? Tem uma coisa, desculpa só o que tá vindo na minha cabeça e que eu acho que pode tirar a dúvida de muita gente. O que que acontece quando um pai, uma mãe tá brigando por uma aposentadoria judicialmente? E ele veio a falecer no meio do caminho e não recebeu aquele retroativo. Quem que recebe aquele retroativo da justiça? Os filhos. Os filhos, a esposa, que são os dependentes. O que que acontece? Quando tem dependente recebendo pensão por morte, quem é que vai receber o retroativo da justiça? O dependente que está recebendo pensão por morte, certo? Aí você só pode receber até os 21 anos, se não for inválido, tá? O que é que tem acontecido? Qual é o quebra-pau em família? Tem uma pessoa de 18 anos recebendo pensão por morte, tá? É o filho mais novo. Os outros são muito mais velhos. O pai ganhou judicialmente. Os atrasados, quem recebe? Quem está recebendo pensão por morte. E os demais filhos? Não, porque tem gente já recebendo pensão por morte. Então, quem vai receber é só aquele que está recebendo pensão por morte. Os outros filhos só vai receber se não tivesse mais ninguém recebendo a pensão por morte. Então, mais ou menos assim, vamos rezar para que o processo demore, para aquele meu irmão de 18 anos já tenha 21 na época, né? Entendi. Ou seja, se cortarem essa pensão de quem estava recebendo, aí sim os outros filhos vão concorrer
aí sim aquele atrasado vai ser dividido entre todos os dependentes, entendeu? Entendi. Tem uma outra pergunta. Essa é a discussão, o pessoal fica maluco com isso. Entendi. Vamos E lá. nós temos outra pergunta aqui, doutora. O filho que estiver estudando no nível superior receberá pensão por morte após os 21 anos de idade? Não, não recebe. É até 21 anos. Tinha uma discussão muito grande sobre isso, mas já foi simulada, já foi resolvida. INSS é 21 e só, né? Hoje aqui nós estamos falando de INSS. Existem outros fundos, por exemplo, a SPPrev, que se você. A SPPrev é o estadual, viu, doutor? Aqui de São Paulo, para os servidores públicos estaduais. Se você tiver como comprovar que você está fazendo faculdade, você recebe até 24 anos, tá? Pelo SPPrev. Só que depois dessa reforma do INSS, agora está acontecendo a reforma aqui em São Paulo. Os estados vão acompanhar. Aí Curitiba certamente vão fazer também, viu, doutor? Com certeza. Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo aí. Fique à vontade para fazer a pergunta, tá bom? Tem uma Então, outra. Camila, só responder aqui a Camila falando, não recebe mais não. Estavam pagando até o mês passado, tá? Conseguiu voltar. Estavam pagando até o mês passado as pessoas de 24 anos, até 24 anos, tá? Mas também o Dória já tá mexendo, então já já voltou, mas já vai sair de novo, pode ter certeza. Vamos lá. Tem pergunta aí, doutor, de alguém? Tem do Márcio. Opa, vamos lá. Meu filho tem a guarda da minha mãe. Márcio, seu filho tem a guarda da tua mãe ou tua mãe que tem a guarda do seu filho? Esclarece isso daí pra gente. Camila, o seu, depois a gente conversa. Seu, depois a gente conversa, porque a gente tem que ver a quantidade de tempo que cortaram o seu. Mas você teria que estar estudando para a gente conseguir reativar, tá? Opa, o Márcio. Então é a sua mãe, Márcio, que tem a guarda do teu filho, né? Se a sua mãe vier a falecer, aí sim o seu filho fica com a pensão por morte, tá? Porque menor, tutelado, né? Ele fica com a pensão por morte, que é como se fosse a sua mãe, né? Sendo a mãe dele, tá? E aí, dependendo, comprovando que ele é dependente dela e tudo mais, que ela tem a guarda, aí sim, tá? Tem mais alguma pergunta das 10 aí, doutor? Então, temos aqui a nona. Doutora, existe uma carência para a pensão por morte? Então, existe sim, tá? Antes não existia, Só um momento, agora. doutora. Vamos. Oi? Dá para completar aqui a do Márcio? Até Sim. quantos anos? Até quantos anos? Então, pelo INSS até 21 anos, tá? E agora, se for algum fundo de estado, aí depende de cada estado, tá? Isso depende de cada estado. Mas certamente agora todo mundo vai fazer reforma. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Dória já começou a fazer a reforma previdenciária, que a gente está precisando aguardar, sedimentar para ver como é que vai ficar tudo bonitinho, tá? Mas como o nosso foco aqui hoje é o INSS, até 21 anos, tá? Então só vai passar de 21 anos se for inválido físico ou intelectual. Doutor, retomando, se tem carência, né? Quantidade de contribuição. A carência por morte, a pensão por morte, isso. Então, essa é mais uma novidade. A pensão por morte, passou a ter carência, né? Então, a pessoa ela tem que ter no mínimo 18 contribuições, tá?
para que ela possa deixar uma pensão por morte para alguém. Então, ela tem que ter 18 contribuições ininterruptas, né, para ela deixar uma pensão por morte. E ela só vai deixar uma pensão por morte antes dos 18 meses se for um acidente de trabalho, né, ou se for por uma doença comprovadamente causada em razão do trabalho, tá? Que é equiparada a um acidente de trabalho. Só nesses dois casos, tá? Então, entrou para trabalhar 18 meses, né? Só vai deixar uma pensão por morte 18 meses, tá? Tem essas duas exceções que a gente falou agora, né? Mas E só por antes isso não mesmo. tinha carência. Na, Desculpa, na antiga não tinha carência. antes não tinha. Uma coisa que é importante, as regras, elas vão ser aplicadas a partir da data do falecimento. Então, por exemplo, antes de 11 de novembro de 2019, quem faleceu antes é regra antiga, aí não tinha carência. Faleceu depois de 11 de novembro de 2019, entra nas 18 contribuições, tá? A Camila, deixa eu... Tem mais uma pergunta? Temos uma pergunta da Camila. Filhos deficientes considerados inválidos podem receber pensão por morte do pai e da mãe ao mesmo tempo? Ou tem que optar pela maior, se for Então, mais aí de um? depende, né? Se a mãe, por exemplo, for estadual e o filho e o pai INSS, que é o comum, né? Aí pode receber estadual e INSS sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. O que é que você não pode? Ser duas pensões por morte pelo mesmo, pela mesma causa no mesmo fundo, tá? Então, por exemplo, a mulher recebe pensão por morte do marido no INSS. Aí, anos depois, ela vive uma união estável com uma outra pessoa, essa outra pessoa vem a falecer também contribuía para o INSS. Veja, aí são duas pensões por mortes do mesmo instituto, marido e companheiro. Aí ela vai ter que escolher a maior. Aqui vale mais a pena, tá? Ela não pode receber pelos dois. Mas, por exemplo, ela pode receber uma pensão por morte do marido e uma pensão por morte do filho, desde que ela consiga comprovar que o filho contribuía em casa e que faz a diferença na vida dela, tá? Desde que esse filho não tenha filho. Porque a partir do momento que o filho teve um filho, ou seja, um neto, o neto exclui a avó, exclui a mãe daquela pessoa, tá? Ou se o marido, né, o cara casar, por exemplo, excluiu a mãe dele também, tá? A classe de baixo exclui a classe de cima. Mas sendo deficiente, os filhos recebem sim, tá? E comprovando uma deficiência que causa uma invalidez, né? Uma deficiência que ele não consiga entrar no mercado de trabalho, ele recebe depois dos 21 anos tranquilamente, tá? Enquanto a invalidez perdurar, tá bom? Boa noite, Alexandre. Ai, mais gente entrando aí, doutor. Tem Tem uma mais pergunta perguntas? da Estela. Sim, Já aproveitar para convidar, né, o público, né, doutora? exatamente. Estela, hoje nós estamos falando única e exclusivamente de pensão por morte. Epilepsia, nós vamos tratar esse tema dia 4 de junho, que é a próxima. É a próxima, né? Isso, é a próxima. Olha o medo de pagar um mico aqui. Dia 4 de junho, às 19 horas, nós vamos falar tudo sobre epilepsia, com a participação especial do Alexandre Meirelles, que acabou de entrar, que ele sabe tudo da parte de epilepsia, dos direitos, tudo. E nós vamos fazer um bate-bola aqui sobre epilepsia, tudo.
Desde a cannabis medicinal até inclusão, mercado de trabalho, tudo, 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 tudo. Inclusão escolar, tá? Então, por favor, Starel, a gente conta com você na próxima quinta-feira, dia 4. Aí a gente fala sobre esse tema, tá bom? Verdade. Tem mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? A Regi, né? A Regi tá perguntando, posso deixar para o meu filho a pensão por morte? Já paguei em INSS. Então, é assim. Você pode deixar assim, desde que você esteja contribuindo para o INSS, né? Ou desde que você esteja recebendo algum benefício do INSS. Um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, né? Qualquer outra aposentadoria. Se você deixou de pagar o INSS, presta atenção. Porque se passou mais de um ano, você perde a qualidade de segurado, tá? E aí, perdeu a qualidade de segurado, você não deixa nada, né? Ou se você só não está aposentada, mas já tem um tempo para se aposentar, você só não deu entrada, mas você já tem os requisitos, aí sim, você deixa a pensão por morte. Ah, mas falta a minha idade. Se você falecer antes de completar o requisito idade, não deixa a pensão por morte. Tem que prestar muita atenção nisso. As pessoas que pagam pelo facultativo, ou seja, as pessoas que estão desempregadas e pagam pelo facultativo, presta atenção. Para perder a qualidade de segurado, bastam 6 meses sem pagar. 12 meses é se você for autônomo, tá? Empregado, que está desempregado, né? É interessante, é importante as pessoas prestarem atenção nisso. Porque às E, vezes falam, ah, mas eu parei de pagar, mas se eu falecer, eu deixo pro meu filho. Não, se deixou de pagar e já deu o tempo de perder a qualidade de segurado, não vai deixar nada, viu? Às vezes é melhor você fazer um cadastro no CAD único, comprovar que é baixa renda para pagar 5% como sendo uma baixa renda, mas pelo menos você paga para pagar 5% do que você deixar de pagar, entendeu? Se a lei é federal, Alexandre, sim, essa lei é INSS é federal, sim, tá? E quanto está para pagar? Então, normalmente é 20% de um salário mínimo. Esse é o básico. E aí você pode pagar mais, né? Mas se você conseguir fazer o seu cadastro no CAD único, você paga como baixa renda. E aí você paga 5% de um salário mínimo. Podendo pagar 5% de um, dois, três, enfim, tá? Mas um salário mínimo é o básico, tá? Você não pode pagar abaixo disso de jeito nenhum, tá? Tem mais pergunta, doutor, daquela lista da semana? sim, sim, a 10ª aqui, doutora. Doutora, pode acumular a pensão por morte com outro benefício? Pode. Tem algumas, pode alguns, né? Por exemplo, você pode ter uma pensão por morte com a sua aposentadoria, né? Uma pensão por morte de um companheiro, como eu já falei, uma pensão por morte de um filho, né? Pode. E é interessante que agora você tem as diferenças. Antes, você recebia a tua aposentadoria, pensão por morte cheia e tudo certo. Agora não mais. Se você receber a tua aposentadoria, você tem direito a receber uma pensão por morte? Tem. Mas como é que vai ser? A pensão por morte, que, por exemplo, eu já estou aposentada. Vou receber uma pensão por morte de um salário mínimo. Tudo certo, eu recebo a minha aposentadoria e mais a pensão por morte de um salário mínimo, certo? Estou aposentada e vou receber uma pensão por morte de 2 salários mínimos. Opa, aí tem a diferença. Você recebe tua aposentadoria e a pensão por morte de 2 salários mínimos, aí tem uma tabelinha gradativa de redução. A tua pensão vai ser reduzida, vai de até 2 salários mínimos, vai ser reduzida 40%. Então, feito o cálculo, 40%
INSS vai dar uma mordidinha lá, vai reduzir. Isso é novidade. Isso não tinha. Ai, mas olha, qual é maior? A pensão por morte ou a minha aposentadoria? Ai, a pensão por morte. Então, o que que você vai ficar com ela inteira? Aí você vai pegar a sua pensão por morte inteira e o que for menor é que vai ter a redução. Entendeu? Uhum. É sempre o É, que for. Você vai receber todo o benefício que for maior. Se for maior a tua aposentadoria, você recebe ela inteira. E aí, o outro benefício que chegou é que vai ter a redução. São reduções gradativas, tá? Tem de 40% até 90%. E o que vai reduzir é o que passar de um salário mínimo, tá? Até um salário mínimo você recebe cheio. O que passar de salário mínimo aí começa a ter redução gradativa. Então, tem muita gente que pergunta, mas se eu aposentar, eu perco a pensão? Não, você não perde. Mas tem esses cálculos que vai tendo uma diminuição, né? Agora, entendi. com a reforma, essa é uma novidade. É uma novidade, né, da reforma, né? Exatamente. Pessoas que faleceram depois de 11 de novembro de 2019 entram nessa nova regra, tá? Regra é sempre da época do falecimento, tá? A Entendi. redução vai ser feita sempre no benefício menor, de menor valor, tá? Pelo menos isso, né? Por isso que é bom fazer um planejamento sempre, né, doutora? Exatamente, exatamente. Se você é interessante demais você planejar a sua aposentadoria. Por quê? Planejando a sua aposentadoria, você planeja a pensão por morte do seu filho, né? Você planeja uma. Mas você É que uma planeja coisa, uma. uma hora ou outra vai acontecer, né? Não É uma querendo. coisa que o pessoal não gosta de falar, né? Pensão por morte e seguro, né? Seguro de vida. Seguro de Isso, vida que a tua família vai receber depois que você já foi, né? Mas, verdade. gente, precisa ser discutido. É a lei natural, ninguém vai ficar para semente. É a única É, certeza que a gente tem é que um dia nós vamos embora. verdade. E pelo menos você vai embora em paz, tranquilo, sabendo que quem você deixou, que dependia de você financeiramente, vai receber alguma coisa, né? É, com Então certeza. é importante demais que você veja, faça planejamento da sua aposentadoria. Você aí que está desempregado, você que é autônomo, MEI, gente, vamos planejar. Vamos olhar toda a sua vida. Ah, mas ainda tem tempo para eu aposentar. É Hum, essa hora que tem que fazer o planejamento. É Pode ter verdade. um. Ué, não pode, doutor, vamos lá. Ter uma empresa que a pessoa trabalhou e que deixou de recolher o INSS? Pode acontecer? Pode. Ó, acontece muito, né? Acontece muito. Nós dois vemos, a gente vê isso o dia todo, não vê? É, Então, o que que acontece? Dá tempo, gente, de correr atrás de empresa, dá tempo de correr atrás de documento. Agora, na pandemia, Ministério do Trabalho fechado. Vai deixar para quando você aposentar? Se as pessoas que estão aposentando agora tivessem deixado de correr atrás dos documentos só agora, muita gente estaria amargando sérios prejuízos, tá? Então é importante demais. Calcula, vê o benefício, vê o valor, tá? Hoje em dia, a maioria dos benefícios, por conta da reforma, estão sendo achatados no mínimo, tá? Então, vamos fazer aí, gente, vamos planejar, vamos fazer cálculo, tá? Procurem um advogado especialista da tua confiança para fazer um planejamento previdenciário muito bem feito, né? é Não, a Luciana tá dizendo, não deixa para a última hora. Não deixa. Brasileiro tem essa mania, né? verdade. Deixar para a última hora. E uma dúvida também, doutora, que sempre o povo fala, será que eu posso deixar a minha aposentadoria pós-morte
em testamento para alguém? Nananina. INSS tem a regra dele. Somente para as pessoas que estão lá. Nada fora mais daquilo. De jeito É, nenhum. essa ilusão, né, do povo, né? Ah, eu vou deixar a minha aposentadoria para o meu netinho, para minha netinha, meu sobrinho, vou colocar em testamento. De jeito nenhum. Sabe o que acontece? O pessoal confunde INSS com sucessão, com família, com herança. INSS, gente, não é herança. Tirem isso da cabeça, né? INSS é uma outra coisa, é previdenciário. A linha de vai, sucessão, enfim, chamar como vocês quiserem, mas a linha é diferente. É aquela que a lei diz e pronto, acabou. E a lei do INSS não tem nada a ver com a lei de herança, com a lei de família. É uma outra lei, né? Então, Verdade. não pensem assim. No caso, nós tivemos uma pergunta aqui hoje, querendo saber sobre menor que está sob guarda da avó. Aí é diferente. É diferente. Esse menor, ele é criado pela avó, né? Ela tem a guarda dele. Ele depende financeiramente dessa avó. Essa avó é mãe dele, né? Então, se vier a falecer essa avó, como é que vai ficar essa criança? Aí sim. Mas aí ele é equiparado a filho. Equiparado a filho tem que comprovar a dependência econômica. Isso é novo, tá? Antes não, antes era equiparado a filho, pronto, acabou, vai embora, né? Mas agora tem que comprovar dependência econômica, né? Se cabe um comentário aqui, eu acho isso ridículo, porque se você tem a guarda da criança, é claro que ela depende de você financeiramente. Por que é que você vai ter que comprovar? O óbvio, É. né? Mas é isso. Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta. A live tá boa pra caramba, mas só pra não acontecer o que aconteceu semana passada, que o Instagram derrubou a nossa conexão. Quanto tempo passou aí a nossa live, por favor? Ó, estamos com 40 minutos já, doutora. 40 minutos? Não, tudo bem. É só pra gente ter uma noção de tempo, que senão, já pensou? Semana passada tava aqui super bem, a gente falando mal do governo, aí eu fiquei sem áudio. Não vou falar mal do governo esse ano, pra não ficar sem áudio, isso é praga. E aí voltei, ainda fiz uma brincadeira dizendo aí, tá vendo? Eu falei mal do governo, me derrubaram. E aí o Instagram fechou e acabou com a nossa brincadeira. Verdade. É, mas essa redução que a gente estava falando agora da pensão por morte vai dar um susto em muita gente. Em muita gente, tá? Porque tá todo mundo acostumado, né? E muita gente tá deixando de se aposentar contando com a pensão por morte do marido, por exemplo. Ah, eu não vou dar entrada na minha pensão, não, porque a aposentadoria dele é boa e a minha pensão é um salário. A minha aposentadoria vai ser no máximo um salário mínimo. Então eu vou deixar para quando ele morrer, aí eu pego a pensão dele. Pode dar É, entrada na sua aposentadoria, porque se a sua aposentadoria for só um salário mínimo, você vai receber a sua aposentadoria e mais a pensão dele. Fica tranquilo. Mas é é, claro, não é só a mulher, né? Que às vezes tá esperando, também tem o homem, né? não. Não é só a mulher. O marido recebe, o companheiro recebe, tá? Hum, Mas por que a gente fala mulher? Vamos lá. Porque é estatístico. É estatístico. é, A mulher vive mais. A mulher vive mais. Então, se você for ver lá no INSS, o número maior dos pensionistas são mulheres, são as viúvas, entendeu? O marido é isso aqui. É muito difícil um homem receber pensão por morte. Existe, existe, mas é difícil, né? Porque as mulheres elas vivem mais, né? Então acaba
Então. E aí, o que que acontece? Você que, o seu marido, se ele receber uma aposentadoria de 2, 3, 4 salários, vai reduzir, né? De 3 a 4 salários mínimos, para você ter ideia, a redução, o que passar de um salário mínimo, né? A redução vai ser de 80%. Olha que loucura. Nossa. E de um salário? Oi? E de um salário mínimo? De um salário mínimo não tem redução. É o único que não tem redução, tá? Não. Mas Então, passou de um, dois, aí começa o que a ter passou redução. de um salário, aí começa, né, a regredir, a reduzir, né? E aí é assim, de 1 a 2 salários, a redução do que passar de um salário mínimo, 40%. De 2 a 3 salários, 60%. De 3 a 4 salários, 80%. Né? E acima de 4 salários, né? Aí 90%. Então é uma tabelinha que vai, né, Nossa. aumentando. Por isso, gente, se você estiver aí na tua casa desempregada, faz um carnê dos bicos que você está fazendo, faz o cadastro no Cade Único de baixa renda, tá? E começa a pagar por baixa renda mesmo, que é 5% de um salário mínimo, e contribua. Não fica achando que vai vir uma pensão por morte. Contribua para você ter lá na frente, soma a tua aposentadoria, soma a pensão e vai somando para dar alguma coisa. Até porque se você for na frente, pelo menos você deixa uma pensão por morte de um salário para quem ficou, né? Pelo É, menos, pelo menos tá? para ajudar um pouco. Exatamente. Uhum. A Luciana falando, você fica devendo. Fica. É mais ou menos isso mesmo. Mas se aumentar muito, você acaba ficando sem nada, né? Sem nada. Você vai receber 10% de uma pensão por morte, né? Mas é muito difícil, hein? Quem deixa uma pensão por morte hoje de acima de 4 salários. Isso não acontece, né? O máximo que o pessoal hoje recebe de pensão, hoje no INSS, é de 2, 2,5, no máximo estourando. Normalmente é um salário mínimo, 1.200, R$ 1.300. Essa é a parte que mais paga mesmo, né? Salários maiores é muito difícil, muito difícil. E agora, depois dessa reforma, então o cálculo mudou, tudo mudou, então eles vão achatar mesmo o valor da pensão por morte, né? A Fernanda entrando aí. Boa noite, Fernanda. Que bom que você tá aí. A gente já tá Uhum. aqui, aquecido hoje já. Mas, hoje a gente entrou pontualmente. Hoje a gente não vamos falar mal do governo para não derrubarem a nossa live. É, E é o isso. governo tá de olho, né? O governo tá de olho. Live passada a gente ficou sem, derrubou a internet, derrubou o Instagram, derrubou tudo, mas tá tudo certo. Mentira, gente, não foi governo, a gente tá aqui só tirando sal para descontrair, porque foi vergonhoso. A gente se empolgou na live passada, estourou 1 hora e aí é lógico o Instagram derruba automaticamente, né? E é isso. Mas hoje em dia, pensão por morte, as pessoas estão aguardando, né, um salário maior e tudo mais. Não vai mais acontecer isso, gente. Eles vão pegar a média do 100%, faz a média como se fosse para uma aposentadoria. Fez a média como se fosse aposentadoria, 60%. Então, se você está aguardando que alguém aí na sua casa vai falecer que ganha 2, 2,5, eu vou ficar com a pensão por morte por 2, 2,5, não vai não. Não vai não. Vai pegar esses 2, 2,5 que a pessoa recebe e pega 60%, pelo menos.
tá? É lógico, cada caso a caso, né? Procura um advogado especialista para poder fazer o cálculo bonitinho, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu caso, para você saber quanto que você vai receber, tá? É, e aí é como a gente estava falando, né? Você que ainda não aposentou, planeje a sua aposentadoria, porque é a sua aposentadoria, o quanto você paga, que vai garantir uma pensão por morte no futuro seus dependentes, tá? Do Isso. seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, né? E, doutora, a pessoa que já recebe a pensão por morte, né? Ela vem a falecer, ela transfere a alguém, a outra pessoa ou não? Cessa. Não, não. A pensão por morte, a pessoa que recebe, a dependente, ele tem que ter um vínculo direto com o falecido. Então, ai, meu pai faleceu. Eu recebo pensão por morte do meu pai, vamos lá. Né? Não tenho menos de 21 anos, eu recebo do meu pai. Eu faleci, deixo pro meu filho? Não. Acabou. É quem faleceu dependente ali. Não passa, né? Não passa. Antigamente, tinha os militares que passavam Uhum. pensão, né? Para filha solteira e aí neto. Tinha muito E isso. Mas isso era dos Forças Armadas, tá? Isso também já acabou, né? Quem tá recebendo, e a lei veio mudando conforme o tempo, né? Mas quem já estava recebendo direito adquirido não tem o que fazer, né? Mas isso é uma regra de Forças Armadas, que é uma regra diferente da do INSS, tá? uhum. Mas hoje em dia isso não acontece mais, tá? Entendi. Então, aqui no INSS mesmo, então, você que é dependente direto com o falecido, ok, você faleceu, você não deixa. Tá sem áudio, doutora. Ficou sem áudio de novo. Começou a falar um pouco, né? Já começa a cortar a transmissão. Tá sem áudio ainda. Ficou sem áudio. Sumiu o áudio. Pessoal, ainda não. Os militares estão de olho. Não, ainda não. Então, pessoal, estamos falando aqui Oh, de pensão por morte. Opa, voltou. voltou? Voltou. Aí, como a gente estava falando, tá vendo? Não dá para fazer piada, esquece. O pessoal não tem esportiva. O áudio voltou? Voltou, O voltou. áudio voltou? Ótimo. O pessoal aí que está acompanhando a gente, será que eles estão ouvindo? Hoje foi militares. Tiago, pergunta para o pessoal se eles estão me ouvindo. Às vezes eu tô achando que não. Sim, sim, sim. Sim, maravilha. Então, não dá pra gente brincar, né? A gente faz a piada, o pessoal fica bravo e tudo bem. Tá tudo certo. Nossa, já é a segunda vez que acontece isso, né? Segunda vez, tá tudo certo. Gente, uma coisa. Eu sei que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Planejem a sua aposentadoria. Planejem. Depois agora da reforma previdenciária,
Muita coisa mudou, muita coisa vai mudar. Não seja pego de desprevenido no futuro, no auge da sua velhice. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Planejem. Sempre procure um advogado especialista da sua confiança. Eu digo especialista porque aquele que faz tudo, eu digo com todo respeito, né? Mas quem faz tudo não faz nada, né? E a pessoa que faz previdenciário, ela estuda muito. Fazer cálculo, você tem que estudar demais, né? Toda hora se reciclando, né? Não é todo mundo que sabe fazer cálculo previdenciário, gente. Então, procure um advogado especialista da sua confiança para ver hoje, né? Hoje, tem que ser assim, é para ontem. Como está a sua aposentadoria? Se tem algum recolhimento errado, como é que faz para arrumar? Enquanto dá tempo, né? Se dá para pagar valor para melhorar a aposentadoria no futuro, né? Com a reforma, as aposentadorias daqui para frente serão menores mesmo, tá? O governo fez todas essas mudanças que a gente veio falando no decorrer da live de hoje. Por quê? Porque a pensão por morte é entre o primeiro e segundo benefício mais pago pelo INSS, tá? No Brasil morre-se muito. Então, planeje. Não deixe sua família na mão, tá? Planeje o seu futuro. Se você não tem família e fala, eu quero que todo mundo se dane. Então, planeje para sua velhice, tá? Não fique dependendo de ninguém no futuro. Não faz isso com você, tá? Mas eu vou ficar. Imagina, eu tenho filho, meu filho que me sustente. Não faça isso. Não conte com isso, tá? Já Não preveni, né? previna, não conte com isso, pelo amor de Deus. Porque filho não é garantia de nada, não. Viu? Aliás, hoje em dia tá diferente. Enquanto você viver, você vai ficar cuidando do seu filho do jeito que a geração está, Hum, né? Com Tá todo mundo certeza. desempregado e tudo mais, então as pessoas que estão mantendo a família são os idosos, né? Com a idade, exatamente, Luciana, obrigado. Com a idade aumenta a despesa, plano de saúde, remédio, né? A maioria das pessoas pagam aluguel, então prestem muito atenção. Não deixem de planejar a sua aposentadoria, tá? E a pensão por morte reflete também uma aposentadoria do futuro, porque é o que você paga hoje, pensando na sua aposentadoria, que vai refletir na pensão por morte. E por tudo que eu já falei aqui, a pensão por morte, gente, vai achatar, né? É, Não fique achando que a pessoa na sua casa aí, seu marido, enfim, que recebe a aposentadoria dele, que você vai ficar com o valor da aposentadoria dele. Hoje já não mais, vai como reduzir, era tá? antigamente, né, doutor? Como Exatamente, era vai reduzir, antigamente. né? Antigamente Então, era 100%, não é isso? antigamente era 100%. Hoje em dia, não mais, tá? Eles fazem o cálculo com a regra atual da aposentadoria, né? E 50% da taxa da família, mais 10% por dependente, né? Então, se for viúva com mais 4 filhos, recebe 100%. Mas aí os filhos vão crescendo, 21 anos, e vai cortando, 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 entendeu? Então, planeje a sua aposentadoria, não fique contando com a pensão, que é o que a gente vê muito por aí. Eu não vou aposentar, eu vou ficar com a pensão do meu marido. Não faça isso. Pense em você também. Fique com a sua aposentadoria e com a pensão dele, por favor. É, tá faltando 5 minutos para cortar a live. As Então, considerações vamos finais? lá. Pessoal, gostaria de agradecer muito o Dr. Tiago por ter disposto, né, a participar. A gente está aqui lado a lado, semana a semana. É Dr. verdade. Tiago é meu parceiro de Curitiba, para quem não sabe, né, meu fiel escudeiro.
E aí o que que acontece? Nós estaremos aqui quinta-feira que vem, dia 4/6. Estaremos falando sobre tudo sobre epilepsia, com a participação especial do Alexandre Meirelles, do Rio de Janeiro, que é o cabeção, o suprassumo da epilepsia, do ativismo no Brasil, tá? Vamos falar sobre tudo, desde previdência, inclusão, cannabis medicinal, tá? Vamos falar sobre tudo mesmo, tá bom? Queria agradecer muito vocês. Trazendo um conteúdo bem completo mesmo, né, doutora? Exatamente, esse é o nosso papel. Divulguem, ajude a divulgar a nossa live. Nós não somos nada sem vocês, sem a interação de vocês, tá bom? Deixo Verdade. aqui meu abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigada, doutor. Obrigado, doutora. Até mais. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, boa noite.